Agora tem umas dicas que eu vou dar para vocês. Eu sou um aluno meio chato. Vocês querem aluno chato na sala de vocês? Professor, tem professor de escola dominical que só quer o aluno do tipo João. O aluno João é tranquilão, carinhoso, mas tem aluno que é meio Pedro. Eu não vou dizer que eu sou um Pedro, né? Também nem tanto. Mas eu quero saber se dá para mim frequentar a sua classe. Agora tem um detalhe, tem uns detalhes, né? Vamos lá, veja bem. A coisa vai ficar difícil, por exemplo, se você for o tipo de professor que chega tarde na sala de aula. Porque eu sou um aluno que chega cedo. E eu gosto de chegar na escola e de ver lá meu professor orando por mim. Eu não gosto de chegar na escola e eu digo, mas onde é que está o professor? Aí quando chega a hora de dar aula, o professor chega, nem orou. Aí eu já fico assim, esse professor nem gosta de orar. Então se você chega cedo, já é um grande candidato a ser professor e minha professora na EBD. Tem outra coisa, eu gosto de pesquisar muito durante a semana o tema da lição. Eu leio livros, eu pesquiso na internet. E aí eu venho para a sala de aula cheio de informação da lição. Tem um detalhe, eu gosto de fazer perguntas. Dá para você? Você é o professor que gosta de responder pergunta? Ou é aquele que fica dizendo assim, Senhor, que meus alunos não façam pergunta nenhuma. E se fizer, que seja fácil. Tem outro detalhe também, eu sou muito chegado a professor que fica na sala dela só contando sonho, contando prova. Se for para você ficar contando só sonho e prova para mim, também eu não quero ser seu aluno. Revelação, e até é bom contar sonho, revelação e prova quando está dentro do contexto da lição, mas se tomar a aula só com isso, eu não vou aguentar 2 semanas. Tem outro detalhe, se você é aquele professor que enfia a lição na cara e lê, também não vai dar para mim. Lê, só língua estranha. Mas ficar lendo lição, não dá. Então você vai pensando aí se você me quer como aluno. Você vai pensando aí se... Primeiro você tem que conseguir me atrair para a sua sala. E depois me manter lá. Então antes de me oferecer um lanche gostoso, pensa que depois o lanche não vai me segurar. Eu quero mais do que lanche. Eu quero mais do que sorteio. Então vai pensando aí, tá? Até amanhã a gente vê como é que fica. Quanto tempo nossos filhos passam durante a semana na escola? Se não for uma escola de tempo integral, 4 horas por dia, em média, 20 horas por semana, ouvindo na aula de biologia, o homem é fruto do desenvolvimento, da evolução, Darwin é o cara. Recebendo caderneta do Ministério da Educação endossada pela Secretaria Estadual e Municipal, dizendo: crianças precisam ter iniciação à educação sexual com 7, 8, 9 anos de idade. E aliás, a partir dessa idade, elas não apenas precisam ter iniciação sobre o assunto, mas precisam começar a aprender que não tem nada de mais um menino gostar de um menino e namorar com um menino. Não tem nada de mais uma menina namorar com uma menina. 7, 8, 9 anos. 20 horas por semana na escola ouvindo essas coisas e crescendo ouvindo isso. Agora vamos pensar quantas horas por semana nossos filhos estão na igreja.
Eu, por alto, eu chutei 20 horas por semana lá na escola secular. E quantas horas na igreja, ouvindo de Bíblia, aprendendo na escola dominical, 2 horas por semana, 3 horas por semana, contra 20. Tinha uma chance para diminuir o problema. É porque eu só contabilizei e perguntei quantas horas eles escutam Bíblia e estudam Bíblia na igreja. Porque eu perguntei e comparei escola secular com igreja e dentro da igreja escola dominical. Eu esqueci de colocar uma coisa. Em casa, qual o tempo que nossos filhos têm em casa para ouvir Bíblia? Eu não tenho nem tanta coragem mais de fazer essa pergunta, porque parece que é uma afronta. E casa é lugar de Bíblia, negócio de Bíblia é da igreja. Casa é lugar de videogame, de Facebook, de TV a cabo. Mas todas essas coisas podem ter em casa? Pode. Mas sabe, uma das grandes tragédias da nossa geração é que o lar de muitos crentes deixou de ser o lugar de iniciação à fé e de manutenção dessa fé. Muitos dos nossos filhos, sobrinhos, netos, em casa, não tem contato com a palavra de Deus. Na casa dos crentes não tem mais oração junto, não se canta mais junto, não se estuda a Bíblia mais junto, não tem culto devocional mais junto, não tem. Tem tudo, só não tem essas coisas. A família até senta junto quando pode, mas para assistir um filme legal, que baixou na internet e nem está no cinema. Nem chegou no cinema, já baixou na internet. Opa, lançaram ontem Êxodo. Ontem não, dia 25, que eu estou meio perdido no tempo. Oba, quando é que já vai? Já estão vendendo lá no CD pirata para a gente assistir Êxodo, a família toda aqui comendo pipoca e assistir Êxodo. Então eu não contabilizei as horas, mas contabilize. Se na sua casa ainda tem tempo para a Bíblia, então você soma as horas que seu filho na igreja escuta a Bíblia com as de casa. Se não tem, você faz parte de uma geração que está testemunhando uma tragédia cujas proporções e dimensões a gente vai ver aí pela frente. A tragédia de ausência de Deus na família, a ausência das coisas de Deus, do testemunho de Deus, do estudo sobre Deus na família. Deus, e aí já entramos na apostila, nos deixou pistas muito claras de que a educação cristã deve começar no lar, e mesmo que outros espaços e outras pessoas fora da família possam colaborar com essa educação, com essa formação, por mais bem estruturado ou qualificado que sejam essas outras pessoas, mas isso não significa dizer que a família agora deve se eximir dessa responsabilidade, porque agora tem escola dominical, tem pastor para cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Não. Os pais são os primeiros responsáveis, os pais crentes são os primeiros, os avós crentes são os primeiros responsáveis na formação espiritual dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nada de terceirizar isso para a escola dominical ou para a igreja, porque a escola dominical e a igreja devem ser compreendidos como instrumentos de cooperação com a família.
Então a família faz a parte dela, a igreja faz a parte dela, e aí cada um fazendo a sua parte, aí dá certo. Nada de transferir responsabilidade. A gente testemunha no Antigo Testamento a evolução de um processo onde o ensino estava no centro. Por quê? Porque Deus sabia e Deus sabe que o principal instrumento de edificação e defesa da fé é o ensino. Isso foi verdade no Antigo Testamento e continuou sendo verdade no Novo. Os textos estão na apostila, basta você ler, que você vai perceber na leitura o que eu aqui vou comentar. Lá atrás, ainda com Abraão, no período dos patriarcas, Deus responsabiliza os patriarcas, os cabeças das suas famílias. Os responsabiliza em que esses patriarcas transmitissem, comunicassem a verdade de Deus, o que Deus fez, quem Deus é. Qual o compromisso desse Deus com o seu povo? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Moisés é um ponto divisor no processo. Porque até Moisés nascer e crescer, não existia escritura sagrada. Não tinha nada escrito de escritura sagrada. Moisés é o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Já parou para pensar nisso? O Pentateuco foi escrito por Moisés. Gênesis foi escrito por Moisés. Êxodo foi escrito por Moisés. Números foi escrito por Moisés. Levítico, Deuteronômio foi escrito por Moisés. E antes de Gênesis, e antes de Moisés escrever Gênesis, e antes de Moisés escrever Êxodo, e antes de Moisés escrever Números, Levítico, Deuteronômio, o que tinha de escritura sagrada? Não tinha. Não tinha livro, não tinha texto sagrado. As escrituras sagradas se originam com Moisés, com Moshe. E de quem Moisés aprende sobre Deus? De uma mulher chamada Joquebede, que por sinal era a mãe dele. Porque Joquebede e seu marido herdam de Arão ou de Abrão. A tradição da família compartilhar os feitos de Deus. O ensino e a transmissão da fé se dava de boca em boca. Faraó, preocupado com a questão do crescimento dos hebreus no Egito, baixa o decreto de matar todo menino. Joquebede traça um plano, Miriam, sua irmã, participa, ele escapa, cai nas mãos da filha de Faraó. E aí é beneficiado 2 vezes, porque vai ter uma educação requintada no Egito e os cuidados de sua mãe. Permita-me falar algumas coisas que não está no texto, para imaginar, porque não está no texto, mas está nas entrelinhas do texto. Todo o tempo que Joquebede cuidou de Moisés, provocando ou contribuindo na sua educação, pode ter certeza. Eu imagino Joquebede, no momento em que Moisés começa a aprender a falar e a desenvolver as suas habilidades cognitivas, capacidade de pensar, de entender e compreender as coisas. Eu tenho certeza que em um determinado momento da vida de Moisés, eu tenho certeza disso, Joquebede, sua mãe, chegou e disse para ele, e eu vou tentar fundamentar isso biblicamente. Sua mãe disse para ele assim: meu filho, primeiro que ela conta toda a história, sabe, eu me surpreendo, mas ao mesmo tempo não ignoro. Entenda, eu me surpreendo, mas não ignoro. Eu me surpreendo quando alguns crentes, quando nós ainda pensamos assim: puxa,
quando Moisés subiu o Monte Sinai, naqueles 40 dias que ele passou com Deus, Deus contou toda a história, de Gênesis aos seus dias. Deus pode ter dito muitas coisas a Moisés lá no Sinai, mas tem muita coisa que Moisés ouviu, foi de sua mãe, sobre o dilúvio. Se passava de tradição de família para família. A mãe de Moisés foi uma das grandes colaboradoras dele para ele escrever os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, do que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Mas eu dizia o seguinte: eu fico a pensar por vezes Joquebede olhando para Moisés dizendo assim para ele: meu filho, para dar o livramento para ter o livramento que você teve quando os meninos hebreus estavam sendo mortos e você foi parar nas mãos da filha de Faraó, para que eu tivesse a oportunidade, eu tendo a oportunidade que eu tive para te educar, meu filho, Deus só pode ter um plano maravilhoso para a tua vida. Isso é coisa de Deus, Moisés. Isso é coisa de Deus, Moisés. Eu viajo assim, imaginando Joquebede contando as histórias, os feitos de Deus, como Deus desceu do céu e destruiu a arrogância de Babel, o dilúvio. Joquebede contando a chamada de Abraão sobre Isaac e Jacó. A formação que Joquebede dá a Moisés, a formação, a educação informal é tão grande que aí eu vou recorrer ao testemunho bíblico agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Abra sua Bíblia. De vez em quando eu pego a Bíblia. Principalmente quando eu preciso. E é bom lembrar que até Moisés não tinha Bíblia, mas tinha fé. Capítulo 7, versículo 25. Diz assim: ora, Moisés cuidava ou pensava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Pergunta: essa é a narrativa de Estevão. De onde Moisés tira a ideia de que tinha sido levantado por Deus para libertar seu povo? Só tem uma chance: sua mãe. E ele vai fazendo uma leitura dos fatos, dos acontecimentos, das circunstâncias, cresce, olha a opressão contra o seu povo aumentar, vê a posição privilegiada que se encontra e chega à sua própria conclusão: eu sou o homem que Deus tem preparado para ser o libertador do meu povo. Nada aconteceu por acaso. E ele interpretou bem os fatos. E vou voltar para a educação, porque eu falei que a partir de Moisés a coisa muda. Eu só estou tecendo um comentário. O problema de Moisés foi pelo menos 2. Primeiro, ele absorveu uma convicção de que era homem escolhido por Deus para libertar o seu povo. E obteve essa convicção simplesmente através da educação informal. Sua mãe. Não teve nenhum teólogo até então, nenhum expert em educação hebraica ou hebreia. Não. Sua mãe: meu filho, Deus é com tua vida. Meu filho, Deus tem um plano. Meu filho, Deus te livrou. Meu filho, Deus é grande. Meu filho, Deus vai te usar. Meu filho, esse negócio é de Deus, porque o teu Deus
Teu Deus, Moisés, fez isso no Éden, fez